pouquinho antes, e aí nós vamos fazer a nossa análise. Presta atenção, vamos lá. Senhor, anda como anda o mundo, quem encontra na rua não conhece mais. Antigamente eu encontrava esta irmã, este irmão, de longe eu percebi, é uma irmã, é o irmão que vem aí. Agora não está tudo igual. Por quê? Vai perdendo resistência, os espíritos maus, os desejos carnais vão vencendo, e a pessoa foi feita filha de Deus, foi feito filho de Deus, porque creu, recebeu o Espírito Santo, recebeu. Quando creu, tem o penhor do Espírito Santo, está penhorado. Deus, irmãos, penhorou o seu Espírito na vida dessa pessoa como garantia da salvação. Só que agora está perdendo o penhor. Devagarinho, digamos que o penhor foi de vários objetos para a pessoa guardar, mas agora, com o passar do tempo, relaxou. Então era 10 coisas, agora só guarda 6. 4 já levaram embora, já perdeu, já se estragou. Irmão. Tá aqui, ó, o ancião Salvador Bueno, a 1h, 29 minutos e 5 segundos, ele disse: digamos que o penhor foi de vários objetos para a pessoa guardar. Mas agora, com o passar do tempo, relaxou. Então era 10 coisas, agora só guarda 6. 4 já levaram embora, já perdeu, já se estragou. Vamos lá. Agora nós temos um problema nessa pregação, nesse trecho. A argumentação que ele utiliza, ilustrativa, que ele utiliza aí, logo após a metáfora do penhor e do depósito. Tá? Se a pessoa não guarda, perde aquilo que Deus confiou, relaxou e estragou. Essa pregação, ela contradiz o que Paulo ensinou, o que Jesus também ensinou. E eu vou explicar para vocês o porquê que essa pregação do Salvador Bueno, esse trecho, onde ele fala do penhor, ele vai totalmente contra aquilo que Jesus falou. Presta atenção aqui, ó. Romanos capítulo 8, 38 e 39. João capítulo 6, 37 e 40. João capítulo 10, 28 e 29. Ou seja, a obra salvífica e a posse do cristão por Cristo não estão submetidas à perda por relaxo humano. Vamos dar uma olhada aqui. João capítulo 6, 37 a 40. Rapidinho. Olha só o que está escrito aqui, ó. João, porque aqui nós somos assim, tá? Nós fazemos a nossa crítica e nós provamos aquilo que nós estamos falando, tá? João 6, 37 até o 40. Vamos lá. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Preste atenção aqui. O que vem até a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus falando. Essas pessoas que estão saindo da CCB, será que elas estão largando Jesus mesmo? Ah, mas ela está usando brinco. Ah, porque ela está usando calça comprida. Ah, mas ele está usando bermuda, está usando barba. Ah, mas ele está indo no cinema, está indo na praia. Ah, ele está indo na Batista, na Presbiteriana, sei lá. Essas pessoas, elas estão perdendo Jesus? Ou elas simplesmente abandonaram a CCB? Certo? Então, olha o que Jesus falou. Que quem o Pai traz para ele, Jesus, de maneira nenhuma, aqui ó, ele lança fora. Mas na CCB é diferente. Na CCB, se você não cumpre as regras, as doutrinas, se você falha numa das doutrinas ali, principalmente o do pecado, né, o tal do pecado de morte, eles na hora eles riscam o seu nome do livro da vida. Pronto. Você não tem mais liberdade na igreja, Deus não fala mais com você, você é um defunto. E é assim que funciona. Tá certo? Então na congregação, o Jesus deles lança fora. Mas aqui, o próprio Jesus, ele falou, não, de maneira nenhuma eu lanço fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai, olha só qual é a vontade de Deus. Entendeu? E a vontade do Pai que me enviou é esta. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Certo? Essa é a vontade do Pai. Beleza?
Então, vou continuar aqui, ó. Olha só. Então, a parábola de Jesus sobre o reino, por exemplo, o semeador, o joio, o trigo, o banquete, em Mateus 22, mostram que o julgamento e a vindicação final são domínio divino, não a despesa gradual de uma garantia que Deus teria que vigiar e revalidar. Então, esse trecho dessa pregação, que fala do penhor aqui, reduz a aliança, a garantia divina, a um contrato revogável por comportamento humano parcial, deslocando a graça por mérito. Teologicamente, esse trecho apresenta a aliança divina como um contrato revogável por relaxo humano. Ou seja, induz a vigilância social, normatização de comportamento e exclusão de irmãos que estragaram sua parte. Isso aí é um comportamento farisaico que esse ancião está tendo. Tá? Então, Jesus defendeu publicamente os que eram acusados por fariseus. Sim. Um exemplo. O pecador acolhido em Lucas capítulo 7. Está aqui, ó. Presta atenção. Lucas capítulo 7, verso 36 ao 50. Aí o cobrador de impostos. E a parábola do filho pródigo em Lucas 15. E criticar, olha só, e criticar a linguagem de exclusão é ostracismo moral, que esse trecho aí dessa pregação incentiva. É ostracismo moral. Tá? Então, senhor Salvador Bueno, presta atenção. Mateus capítulo 9, verso 10 ao 13, Marcos capítulo 2, verso 15 ao 17, Jesus disse que veio chamar os pecadores, Salvador Bueno. Não guardadores da lei. Vocês são santos. Vocês são sãos. Ou seja, vocês não são doentes. Jesus, ele não veio buscar vocês. Vocês são orgulhosos. Vocês são gananciosos. Vocês vivem debaixo da lei. Vocês são perfeitos. Jesus, ele veio para as pessoas que estão do lado de fora. Jesus não está aí dentro do templo com vocês. Vocês estão tocando para o bezerro de ouro de vocês. Vocês estão orando para o bezerro de ouro de vocês. Vocês estão cultuando o bezerro de ouro, que é a CCB, que é o templo. Entendeu? Jesus está aqui do lado de fora. Jesus, ele está aqui com os pecadores do lado de fora. Aquele que diz, que bate no peito e fala assim, eu sou um pecador, eu tenho pecados. Jesus, ele está exatamente com essa pessoa. Ele está trabalhando nessa pessoa. Entendeu? Agora, em vocês, não. Sabe por quê? Porque vocês confiam na força do braço de vocês. Vocês confiam na lei, na doutrina. Entendeu? E Paulo diz que todos aqueles que estão debaixo de doutrina estão debaixo de maldição. Então vocês estão debaixo de chibata. Entendeu? Vocês estão debaixo de faraó. Certo? Mateus capítulo 10, melhor, Mateus capítulo 9, verso 10 ao 13, Marcos capítulo 2, verso 15 ao 17, Jesus disse que veio chamar os pecadores, não os guardadores da lei. A pregação aqui, desse trecho, ela pune a esperança com exclusão. Paulo, ele condena o legalismo em Gálatas capítulo 5 e afirma a atuação do Espírito como selo e garantia. Ou seja, interpretar que a garantia pode ser estragada, contradiz o sentido de irrevogabilidade do chamado em Romanos 11, 29. Olha o que está escrito em Romanos 11, 29. Está aqui, ó. Romanos, primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 29. Olha o que está escrito aqui, senhor ancião. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então Deus, ele não se arrepende de ter dado. Se há arrependimento, então há devolutiva. Tá aqui, ó. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. São irrevogáveis. Ele deu e não há tirado mais. Entendeu? Porque se o diabo, presta atenção, Salvador Bueno, se o diabo tem poder de tirar um dom de uma pessoa, ou de tirar a salvação de uma pessoa, então Deus não é onipotente. Você entendeu, Salvador Bueno? Se o